Seja bem-vindo ao N-Work Podcast, programa feito para falar de carreiras e negócios. Eu sou o Felipe Belani e do meu lado aqui meu sócio e amigo Igor Recoba. E aí, fala comigo. Vamos nessa, eu sou Igor Recoba e esse é o N-Work Podcast Carreiras e Negócios. Janeiro jurídico, hein? Jurídico. Hoje o assunto é interessante. A gente trouxe aqui uma advogada criminalista. Mas antes de eu apresentar ela, eu quero falar que esse programa aqui é um oferecimento da N-Work Digital, uma empresa que presta o serviço de assessoria, de marketing e produção de conteúdo para as redes sociais. Então, vou deixar aqui na descrição um link. Você que está assistindo e quer alavancar as vendas do seu negócio, quer produzir conteúdos com mais qualidade, para ter mais assertividade, melhorar teu posicionamento no ambiente digital, a tua percepção de valor, você vai clicar nesse link. Você vai falar diretamente comigo. A gente vai marcar uma sessão estratégica aqui na empresa para analisar o teu cenário atual e pensar o que a gente pode fazer para te ajudar. Tudo isso sem custo nenhum, só se você vier por meio do link que vai estar aqui na descrição. Agora vamos voltar aqui para o nosso programa. A gente trouxe uma advogada criminalista, então a pauta de hoje é o direito criminal. Vamos falar de crimes, só que a gente trouxe uma advogada. E aí, o direito criminalista, o direito criminal, já é meio controverso. Muita gente acha que advogado defende bandido e ela, por ser mulher, acredito que ela enfrente bastante... A pressão é maior. bastante desafio aí na carreira. Mas vamos deixar ela falar. A gente está aqui com a doutora Antônia Rocha. Doutora, obrigado por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho da tua experiência e vamos bater esse papo que vai ser proveitoso. Primeiramente, quero dizer que é uma honra ser convidada para estar aqui com vocês. É um prazer, já conheço vocês de um bom tempo, né? Bom, meu nome é Antônia, eu sou advogada criminalista, formada desde 2020. É considerada uma jovem advogada, mas sempre trabalhei para mim mesma, então já tenho uma grande prática. E ser advogada mulher num ambiente majoritariamente dominado por homens já é desafiador, né? Já tem esse estereótipo. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco aí do meu conhecimento, dessa trajetória, das dificuldades, das coisas boas também que vem com isso. Ah, legal. Doutora, para a gente começar aí e dar um pouco de contexto, você não é do Rio, né? A gente estava conversando aqui, você veio de fora do Rio. Como é que você caiu de paraquedas aí no Rio de Janeiro? Caiu por conta da advocacia ou não? O que aconteceu aí? Na verdade, eu vim de Fortaleza, mas eu vim para cá porque a minha mãe, que também é de Fortaleza, veio pro Rio. E aí, quem conhece o Tinder... no Tinder eu conheci meu atual marido e acabei ficando. Então, não teve a ver com direito, mas acabei cursando aqui, passei na faculdade federal daqui, finalizei numa faculdade particular e é por isso que eu tô aqui no Rio de Janeiro de paraquedas. Mas atuo bastante em Fortaleza também. Quanto tempo no Rio? 6 anos, 19, 20, 6 anos. E a ideia de atuar no direito criminal, da onde veio? Tem alguma referência, inspiração? O que levou você, Pode mulher... falar como ela se apresentou pro direito, né? Como que ela escolheu o direito primeiramente Você e aí tem depois já na a carreira, área. a carreira jurídica já é Tem alguém que familiar? um histórico de família ou você sempre quis ser advogada? Não, na verdade, eu também caí no direito de paraquedas. Eu nunca me imaginei sendo advogada. O direito me encontrou. Eu comecei a fazer um cursinho, eu terminei o ensino médio, não sabia o que eu queria ser. E aí eu fui fazer um cursinho enquanto eu decidia, e no curso tinham matérias de direito, e aí eu me apaixonei. Então, literalmente, o direito me encontrou. E aí eu fui fazer a faculdade, também não imaginava, eu acho que eu tô contra todas as estatísticas, né? Porque geralmente a pessoa já chega, ai, o meu sonho era ser advogada criminalista, tem aquela romantização das séries, mas não, eu nunca quis ser advogada criminalista. Simplesmente, eu comecei a fazer um estágio na vara de violência doméstica na Defensoria Pública, eu estagiei desde o meu primeiro período da faculdade. E eu me apaixonei pela atuação da minha chefe, que era uma defensora, a doutora Ana Regi, maravilhosa. E ver uma mulher numa posição de poder, né, atuando, ali a gente ficava na parte de defender os acusados. E foi a minha maior inspiração. Então, ali eu falei, eu quero ser uma defensora. Né? Eu me imaginava, na verdade, sendo defensora, para quem não sabe. Defensora pública é o advogado que faz o concurso público e atua ali de forma gratuita, né? Pago pelo Estado.
E aí, quando eu fiquei 2 anos estagiando, né? Quando eu me formei, eu falei, bom, vou me preparar para o concurso. Mas aí, para você ser defensor, você tem que advogar, você tem que, né, passar por uns trâmites aí, não é assim fácil. E aí eu comecei a advogar. Eu sempre tive o lado mais para defesa. Eu nunca fui uma pessoa de julgar o outro. Quando eu comecei a advogar, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Não quero mais concurso, porque quando você advoga, você aprende sobre marketing, sobre empreender. E aí eu me encontrei mesmo como advogada criminalista de forma muito natural. É interessante porque esse programa aqui tem, né, como finalidade falar de carreiras e negócios, e muitos dos que nos acompanham e assistem aqui, às vezes acham que precisa ter aquela super vocação, né? Porque assim, você até falou que tem muita gente que fala que eu nasci para isso, mas eu acho que eu acho que é a minoria. Eu acho que as pessoas acabam criando narrativas para endossar, talvez, e pouca gente tem a sinceridade de falar que caiu de paraquedas igual você teve, de trazer isso para cá. E eu achei muito importante isso, porque a gente vê principalmente o jovem, né, bebendo muito dessa água da crise existencial, do que eu vou fazer, eu não Muita me vejo fazendo dificuldade, né? nada, eu não sei o que eu vou fazer. Quando na realidade o que ele precisa? Ele precisa se pôr à prova, que foi o que você fez, né? Você foi lá e eu vou fazer alguma coisa aqui, e ali eu tive um contato com uma coisa que despertou outra, e dali eu fui fazer outra, e depois tive um outro contato que me chamou a atenção para uma outra coisa, e queria uma coisa, depois não deu essa e foi para outra. E é assim com a maioria das pessoas, né? São poucos que falam, não, eu nasci para ser advogado. Quando eu tinha 10 anos, eu já queria comprar o meu terno, o meu kit de advogado, porque eu me via lá no fórum, eu me Sim. via fazendo um tribunal de... Não tem isso. Exatamente. Pode ter isso, né? Mas é a minoria. Eu acho que a maioria fica na dúvida mesmo. Bate 18, 20, 25, 30. A gente vive num dinamismo, né? De trabalho, empresa que nasce, empresa que morre, coisa que muda, que deixa de existir. Cada vez maior por conta dos avanços tecnológicos. E é normal a pessoa não saber. Então, se você está assistindo aqui, primeiro ponto, relaxa. Vai Isso lá, aí. vai se pôr à Vai prova, tentando. vai testar, vai fazer uma coisa, vê se você se identifica, Vai né? pra dentro do jogo, que lá dentro do jogo às vezes você se encontra, né? É. A posição que você vai Ó, e jogar. a gente tem um case real. Eu não vou nem falar da minha vida. Se eu falar da minha, é uma loucura. Calma aí, vai É. devagar. Mas, por exemplo, o Igor aqui, vou falar da vida dos outros, que é melhor. O Igor aqui, ó, que tá do meu lado, fez direito. Sou Poxa, formado. legal. Formado em direito. É. E nunca exerceu. Sim, E hoje trabalha Acontece. com o quê? Com marketing. sim. É fotógrafo, filmmaker. E não exerceu direito. E tem problema nisso? Não, Não. cara. Esse cara Nenhum. terminou a faculdade. O difícil foi terminar, que ele tava. A duras penas. E se ele pede a minha opinião, eu ia falar, não termina. Não, mas aí ele já sabia que eu ia falar isso. Brincadeiras à parte, mas a gente, não, tem que terminar. Já tá na reta final, termina. Mas ele, cara, ele lida super bem com isso. Cara, eu fiz porque quando eu entrei, pra mim era interessante. Gostei, comecei a fazer. No final, já tava vendo uma outra coisa, a vida me levou pra um outro caminho. Eu já tava bem no outro caminho. E esse caminho aqui parou de fazer sentido. Terminei, porque eu não ia largar, abandonar 95% do que tinha sido feito. No último período eu vou jogar fora. Não, vou terminar. Mas, se um dia precisar, e ele fala isso até hoje com muita tranquilidade. Ele fala, cara, de repente isso aqui não der certo, pode ser que eu exerça o direito. A hipótese de Conhecimento advogar, nunca é demais. ela não Exatamente. foi descartada. Eu terminei, mas eu, assim, quando a gente pensou nesse projeto aqui de agência de marketing, de publicidade, de vídeo, de tudo, foi uma coisa que eu me encantei. Então isso aqui, O olho brilhou. o meu olho brilhou aqui, entendeu? Sim. Assim como o teu olho brilhou quando você viu a defensora lá. Então, Exatamente. independente disso daqui dar certo ou não, eu fui lá e terminei a faculdade e vou falar mais. É possível que um dia eu vá lá e Sim. advogue, porque eu também não tô preso a isso, Sim. entendeu? Se a gente mudar, se isso aqui acabar, porque as empresas elas nascem e elas terminam às vezes, né? Você vê hoje poucas empresas que têm 30 anos, 20 anos, 50 anos no mercado. Então, se isso aqui acabar um dia, eu não tenho problema nenhum em ir lá e fazer a prova da ordem
e voltar, ir pro né? mercado. Exatamente. Assim, esses dias mesmo, uma curiosidade, eu encontrei um amigo meu. A última vez que eu tinha encontrado ele, assim, tinha muitos anos aqui em Caxias, eu encontrei ele dentro do banco, e aí ele era militar. Aí ele falou, cara, eu aposentei, fiz a prova e agora comecei a advogar. Cara, tô me amarrando. Então, às vezes é isso, você tem que ir lá e testar, entendeu? E se aprovar ali. Até um outro amigo nosso que passou aqui, foi entrevistado, o Diogo, falou que um conhecido lá dele passou para a Polícia Federal com quase 60 anos, 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Então, tipo assim, às vezes a gente que coloca na nossa cabeça esse monte de A limitação. né? De que não é para mim, de que não dá mais. Isso. Quando na verdade, cara, relaxa. Isso. Cumpre ali a tua trajetória, vai fazendo, não deu aqui, vai para outro lugar. Se não der lá, volta aqui, não tem problema nenhum, né? Não existe essa ideia do, não, eu tenho uma super vocação. E hoje rede social também é complicado, porque hoje falam muito de propósito, você tem que lutar pelo seu propósito. Cara, quem é que com 20 anos tem propósito, gente? Isso aí é uma coisa para depois, entendeu? Isso. Com mais maturidade, depois que Isso. você já tá até melhor sucedido, mais bem encaixado, aí você começa a pensar no que de fato faz mais sentido pra tua vida, Isso. né? Você A começa a guinar, mas no maturidade. começo, cara, às vezes é uma questão até de sobrevivência mesmo. Meu irmão, a gente tem que trabalhar, A gente tem que pagar as tem contas que no pagar a final do conta, o mês. boleto chega, então vamos tocar o Isso. barco e aí lá na frente a gente vai ajustando ali, vai vendo. Não, isso aqui hoje pra mim, eu brinco com a minha esposa, falo que assim, cara, eu não sei muito bem ainda o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Tipo assim, as experiências ruins que eu já passei, essas eu não quero. Por exemplo, eu não quero arrumar um serviço que eu tenho que entrar no ônibus 4 horas da manhã, todos os dias, e ficar 3 horas no engarrafamento pra chegar no centro do Rio de Janeiro, morando onde eu moro. Exato. Então eu vou brigar pra não precisar disso. Se eu E o que- tiver que fazer, eu vou fazer, mas isso eu não quero. Pô, eu não quero um serviço que me obrigue a trabalhar sábado, domingo, que eu durma fora de casa, porque eu, jovem, fui militar, tirei muito serviço, dormi muito fora, fui pra muita missão externa. E hoje, com 2 filhos, eu não quero dormir longe da minha filha, eu não quero dormir longe do meu filho. Chegar em casa, por mais que eu chegue cansado e tarde, mas eu dormir na minha cama, do lado da minha esposa, brincar um pouquinho com meus filhos, é importante. Então eu não quero um serviço que faça isso. Eu falo, então eu vou pegando o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero isso. O resto eu vou me adaptando e vou fazendo, O que eu entendeu? posso fazer pra não ter que passar por isso? Exatamente, porque eu acho que isso é ruim e vai me prejudicar. Então eu vou guiando, mas eu não fico com uma neura de que eu só posso fazer isso. Eu não coloco um bloqueio em Isso. mim, porque a gente vê que grandes personalidades tinham múltiplas habilidades. E hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas querem te botar um cabresto e tipo assim, você tava falando aqui, eu gosto de marketing também. Cara, qual é o problema de você ser advogado e gostar de marketing? E tem muito no próprio meio dos advogados, tem um julgamento ali da advogada blogueirinha, né, que produz conteúdo. Isso aí é bem ultrapassado porque é a nova era digital. Quem não se adequa fica para trás. Com relação à escolha da profissão, a esse bloqueio, eu acho que assim, o trabalho ele tem que ter um motivo maior para que você faça todos os dias. A motivação ela não vai vir todos os dias. Eu amo defender, eu amo o meu trabalho, mas tem dia que eu não quero trabalhar. E é normal. Só que eu vou porque é algo que eu amo. Então é muito mais fácil. Você vai passar o resto da sua vida fazendo algo que você não gosta. A vida é tão curta. Você vai sofrer todos os dias para ter que levantar da sua cama, se arrumar para poder ir fazer algo que você não gosta. Então, assim, quando o meu olho brilhou pela defensora, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. O que eu gosto? Eu gosto de dinheiro. Quem é que não Eu gosta? também. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de qualidade de vida. Eu gosto de dinheiro, mas o dinheiro não está acima da minha qualidade de vida. E eu vi que eu gosto de defender. O que eu posso fazer? Ser autônoma, ser advogada e ser defesa, né? Que é advogada, defesa. Então, eu juntei o útil ao agradável, o que as pessoas falam de supérfluo, que é o dinheiro, mas que não é, porque se for bem usado, traz qualidade de vida, com que o meu olho brilhou. Principalmente quando eu lido com pessoas. Você lida com pessoas, eu lido com pessoas que muitas das vezes cometeram erros. Então, como que eu irei defendê-la sem ter amor por aquilo, sem ter a humanização, sem que meu olho brilhe, sem acreditar no próximo, sem acreditar no ser humano. É por isso que dizem que em diversas profissões falam, tal profissão por amor. Não vou trazer aqui alguma profissão para não dar nenhum problema. Tem profissionais que estão aí
matando clientes, vamos dizer assim, destratando, porque escolheu só pelo dinheiro. E são pessoas que acabam sendo infelizes porque não tem um retorno financeiro. Porque nada que você faz sem amor vai te dar um bom retorno financeiro, né? Então, é usar o útil ao agradável. E o advogado de defesa, né? Assim, ele pega aquele problema de uma pessoa e transforma como se fosse um problema dele, né? Porque se ele não Sim, tiver esse exatamente. amor e esse cuidado com esse problema, ele não vai fazer desempenhar um bom trabalho. E aí o Isso. resultado não vai vir, né? Isso. Eu vejo muito, às vezes, mexendo na internet, é, pessoas que se formaram, pegaram sua B, advogaram, e falando muito mal da advocacia, dizendo que vai desistir, ou alguns desistiram e foram para outra área. E eu acho que tá tudo bem, porque foi o que você falou, a gente não precisa estar preso a determinada coisa. A vida, ela passa por vários momentos. A gente, como ser humano, a gente passa por vários momentos da nossa vida. E é natural em que você mude de opinião. Então, às vezes, a pessoa se forma achando que a advocacia é uma e se frustra lá na frente, né? Por exemplo, a romantização da advocacia, das séries, aquilo ali nada tem a ver com a realidade. Então, às vezes, a pessoa se forma achando que é aquilo, e aí entra em depressão, não consegue trabalhar direito, e tá tudo bem mudar e escolher uma coisa que te traz é, paixão, né? Às vezes a pessoa se forma ali, não entende que para você para ser bem remunerado na advocacia, só sendo autônomo, tá? Não adianta você ir trabalhar para os outros. Então, eu sou muito prática. Se eu estou insatisfeita com alguma coisa, o que que eu posso fazer para mudar aquilo? Então, assim, me formei, sei que trabalhar para os outros não é o desejo rentável que eu gostaria, o que que eu posso fazer para mudar? Ou eu vou ser autônoma, não me vi como autônoma, eu vou mudar. E tá tudo bem você mudar. Acho que a gente só não pode ficar frustrado naquela profissão o resto da vida, porque fica com aquela mente fechada de que não, fiz a faculdade, preciso ser advogado. Não é assim que funciona. É, Só aproveitar um sim. gancho aqui, eu tive um professor bem no finalzinho da faculdade, professor Júlio, ele falava, ele pegou uma turma assim de 40 alunos mais ou menos, que foi juntando uma turma daqui, uma turma dali para terminar, né? Aí ele falou assim, ele falou, ó, quem tá aqui na sala que não tem nada, cai pra dentro. Vai pra dentro do jogo da advocacia que tu vai se dar bem. Quem já tem alguma coisa, analisa. Quem já tá trabalhando e tem alguma. Porque ele via que tinha gente mais experiente lá. E já tá dando, irmão. Aí tu pensa duas vezes. Porque a guerra, assim, do dia a dia, ela não é fácil, né? Sim. Então, assim, aquilo ali meio que me deu um estalo também. Eu falei, cara, eu tenho que analisar. Porque eu também já tinha outros negócios, inclusive aqui. Eu falei assim, não tem problema. E aí ele completou no final, ele falou assim. No final de tudo, se tudo der errado, tu é advogado. Pega tua B e vai trabalhar. É sobre isso? É isso mesmo. Acaba que garante, né, É. uma chancela ali, uma profissão para o cara exercer. Isso. Então, cara, ele, assim, mercado vai sempre ter. Eu acho que a pessoa também ela precisa fazer uma autoanálise, e isso é difícil, né, de entender se a culpa foi da advocacia ou Isso se foi dele. talvez ela fantasiou uma coisa que era muito E é diferente da perfil realidade também, e né, que ela pode gente? fantasiar em outras profissões também, Sim. entendeu? Porque hoje, por exemplo, vou falar de uma aqui que é arriscado falar, mas, por exemplo, medicina, né? Hoje, medicina acho que, não sei se é superestimado, porque todo mundo já tem uma ideia de que, assim, meu médico vai ficar rico. Não tem como não ficar rico, porque Sim. Vai mudar de vida. é, Sim. é fácil já ter uma mudança muito grande de vida, né? Porque um salário mais baixo de médico já é muita coisa perante as outras profissões. Sim. Então, é uma profissão que se destacou. Mas você acha que não tem médico insatisfeito? Com certeza, sim. Então, assim, no final não tem a profissão perfeita, né? Então é muito de você analisar, não, olha só, eu não me identifiquei com isso aqui, Isso. a advocacia não é pra mim, eu não gostei de jogar esse jogo e tudo mais. Agora, se você olhar e falar que assim, pô, tá difícil, meu amigo, vai estar difícil sendo médico, vai estar difícil sendo dentista, vai estar Com difícil vocação, sem sendo vocação, é, vai ser difícil A sempre. parte vocacional, eu acho que você consegue
quando você vai ganhando maturidade, você consegue ali enxergar o que que você tem vocação ou não. Falou da medicina, por exemplo. Eu não tenho como trabalhar na área da saúde, porque eu não consigo ver uma fratura exposta, por Tu não exemplo. consegue nem Também. olhar. Eu Ele, falei ele assim, vê e já cara, desmaia. não tem como. Eu falei, isso aqui não vai dar pra mim. Então, como é que eu vou fazer medicina? Sim, Então, se você escolheu direito e você também não quer lidar com os problemas dos outros, não vai pro direito. isso. Então, tem essas nuances que você tem que fazer uma análise. Só que pro jovem é muito difícil. Quando esse professor falou, ele falou assim, ele viu uma turma de 40 pessoas, ele viu jovens, ele viu gente ali na meia idade, e ele viu gente mais experiente. Então ele falou assim: eu vou compartilhar uma experiência minha aqui, porque eu tô há quase 20 anos dando aula, então eu vou. Ele quis meio que ajudar a galera que estava terminando Aham. ali, era nono, 10º período mesmo. Então, você tem que fazer essa análise. Só que o jovem ele não consegue fazer essa análise de forma muito clara, entendeu? Eu Sim. tenho um filho de 20 anos, então eu sei o que ele está passando. Nessa idade, a gente não tem uma ideia. Eu costumo falar para ele assim, ó, só não fica parado, irmão. Faz Pega e alguma vai. Isso. coisa, tipo assim, por mais que você tem que entender que aquilo que você está fazendo ali, sei lá, você é vendedor de uma loja, né? E tá tudo bem. Seja o melhor Seja o vendedor. melhor. Ali você faz conexões, você, às vezes Isso, um gerente que saiu dali foi para outro lugar e te leva para um exato. lugar melhor. Então dá o teu melhor ali, Isso. que as oportunidades elas vão aparecer. E É. acho que é também não se acomodar, né? É. Eu sempre tive dificuldade, hoje não, mas eu sempre tive dificuldade de lidar com as pessoas. Quando eu comecei estagiando, lidar no sentido de escutar, de saber dar um coisa. Sabe aquela pessoa que vem ali contando seus problemas e a outra responde, pô, Complicado. complicado. Eu era essa, eu não sabia o que responder. E, poxa, você sendo advogado, você precisa saber o que responder. Quando eu comecei na defensoria, eu sabia o que responder para os acusados que vinham, que eu precisava atender. Eu os orientava, eu sabia o que falar. Eu era até confundida com a defensora, assim, no sentido de quando eles iam lá procurar, eu falei assim, doutor Antônio, eu ainda era uma estagiária. Então, aquilo que você melhor desenvolver, provavelmente aquilo ali é o que Ali. você sabe fazer. É. Então, procura alguma profissão que você consiga utilizar aquilo ali ao seu benefício, o que não significa que você vai se acomodar com aquilo. Por exemplo, eu sabia o que responder, sabia como lidar, mas eu sempre falei muito rápido. Então, as pessoas que estão melhores desenvolvidas, elas estudam, elas procuram melhorar a dificuldade delas. O que eu fui fazer? Um curso de oratória para aprender a falar mais calmo. Então, não é porque eu gostei daquilo, que eu fazia aquilo, que eu vou me acomodar e pronto. É aquela questão de com vocação ou sem vocação vai ser difícil. A gente precisa se atualizar ali de acordo com o momento e com a dificuldade que está tendo ali na situação. É porque eu acho que toda profissão, ela bebe um pouco da fonte ali, do conteúdo multidisciplinar, né? Se você for um bom profissional, você é um bom médico. Cara, você tem que ser um bom gestor, provavelmente, porque você vai ter funcionário. Né? Tudo bem que o médico pode ser mais autônomo, mas na maioria das vezes ele vai ter que lidar com alguém ali. Então ele vai ter que fazer o mínimo, né, de gestão de pessoas. Ele vai ter que ser um Sim, bom gestor financeiro porque ele lida com dinheiro. Então ele tem que isso, administrar, se isso. ele tem que comprar equipamentos, ele tem enfim. Então no Tem que aprender um final pouquinho de é um cada. pouquinho de cada coisa, Até né? você, dependendo do caso, ter condições de colocar uma pessoa para delegar essas coisas. E ainda que delegue, é importante você saber o básico para supervisionar, né? Porque ninguém vai cuidar tão bem do seu negócio quanto você. Uhum. Antônia, quando você começou, qual era o teu nível, assim, quando você já começou abrindo o escritório? De cara, saiu da Já, faculdade e já decidiu, é, não trabalhou para ninguém, você já, não, vou para um escritório isso. e vou abrir. Porque eu Você já, estagiei a faculdade inteira, né? Desde escritório até órgão público. Então, eu Saiu sempre fui pronta, muito né? observadora. Eu já observava saiu. tudo como que fazia para conseguir cliente, como que fazia para atender, como que fazia para fechar contrato. Aí eu já saí praticando. Tá, então. Quando você abriu esse primeiro escritório, qual era a tua situação, a tua realidade financeira? Eu tô falando isso para as pessoas se identificarem, independente da sua realidade financeira ser boa ou ruim. Se for boa, não tem problema. Vai ter gente que tem uma realidade financeira boa e vai poder abrir um escritório legal. Mas como que foi na tua experiência de abrir o Sim. primeiro escritório? Então, durante toda a faculdade, eu só fazia estágio. Então, era aquela. Eu posso dizer que eu era privilegiada no sentido de não precisar ali trabalhar
8 horas por dia num shopping que é muito cansativo e ir para a faculdade. Porém, o que não significava que eu não trabalhava o dia inteiro, porque eu sempre estagiava, então eu não tinha ajuda ali com os gastos da faculdade. Quando eu estagiei no fórum, né? Era R$ 600. Aquilo ali era o meu dinheiro para lanchar, para comprar minha roupa, Condução. para minha condução. Eu nunca também gostei de ficar precisando das coisas. Então, isso foi uma coisa sempre de mim. É, Aí depois, conforme o período foi aumentando, eu fui trabalhar em escritório, que aí você trabalha igual CLT, é estagiário, mas você é praticamente o advogado. E aí ganhava tipo 1.200, mas trabalhava pra caramba. Aí era o dia inteiro na rua, saía do escritório e ia direto pra faculdade. Então, assim, dentro do privilégio que, querendo ou não, eu tinha de poder fazer ali uma bolsa de 600 e de 1.200, porque eu não precisava pagar um aluguel, né? Não precisava pagar uma conta de luz, não precisava pagar um telefone. Também não era fácil ali. Sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então, quando eu fui advogar, eu já tinha sido mãe. Então, eu pensei, eu não tenho opção de trabalhar para os outros, porque o valor que eu vou ganhar é o valor que eu vou pagar de uma babá. Então, eu vou sozinha. Eu tinha um dinheiro guardado e primeiro fui na internet, Se né? lançou, né? Isso. Eu não fui direto para o escritório físico. Eu já tinha um público no meu Instagram, porque eu sempre compartilhava maternidade, etc. E aí, quando eu fui para advogar, eu fiz o profissional e comecei a estudar marketing. Comecei a estudar como conseguir clientes, comecei a me atualizar, já de cara fiz minha pós e fui produzindo. E as coisas naturalmente aconteceram, assim. Com menos de 3 meses eu tive um cliente excelente na área criminal indicado. É até uma dica que eu posso dizer, que os seus primeiros clientes vão ser indicados de pessoas que você conhece. Não necessariamente família ou amigos. Na verdade, não foi família nem amigos, mas foram pessoas que estudaram comigo, que me viam e que me acompanhavam, mas que eu sequer sabia que tinha aquela admiração. Então, eu Veio da comecei rede social, então. de rede social total. Essas pessoas, elas vieram indicadas por pessoas que já me conheciam, mas que sabiam que eu era advogada através da internet. Então, comecei assim. E aí, a rede social, hoje em dia, ela acelera demais o seu produto. Demais. Em pouquíssimo tempo, eu já tinha uma cartela de cliente. E assim, na verdade, antes de eu pegar minha OAB, eu já comecei a produzir. E aí eu fazia parceria com um amigo que já tinha OAB. E a gente protocolava ali em parceria. E aí, quando eu peguei a minha OAB, eu já tinha ali os clientes, já havia necessidade de abrir o escritório. Então foi assim, foi produzindo conteúdo. A internet é um mundo. Primeiro escritório, então, foi o escritório virtual, né? Eu ia perguntar É, pra ela como é que ela enxergava o papel das redes sociais, então ela já Ela meio já que tá respondeu, respondido. porque é sim, fundamental, né? com certeza, Principalmente pra acelera quem tá demais. começando, né? Exatamente. Porque antigamente, porque assim, o advogado ele não pode fazer a publicidade de forma usual. Ah, me contrate, etc. Então já tem essa dificuldade. Antigamente, os advogados mais antigos, eles demoravam alguns anos para conseguir uma carteira de clientes, porque precisava da indicação, a indicação era aos poucos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você se forma, em um ano você já consegue uma cartela de cliente muito boa com a internet. Posicionado, fazendo É. conteúdo, aparecendo. Exato. Interessante que você falou que você já produzia conteúdo que não era relacionado ao direito, Isso, né? Era conteúdo relacionado à tua maternidade e tal. isso. E aí, como mãe, e aí isso atraía um certo público, mas que no final acabava tendo a possibilidade de converter em eventuais clientes de acordo com os problemas que essa audiência, né, passava a ter, e já sabendo que você estava atuando na área jurídica, já te conhecendo, as pessoas te indicavam, te recomendavam. Sim. É interessante essa visão da rede social, né? Porque hoje, se a gente for pensar num custo, para quem vem de baixo, para quem tem
né? Para a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas tem limitações financeiras, abrir um negócio no ambiente digital é muito barato. Muito. É muito barato. Você não paga nada para ter um perfil no Instagram. A maioria das pessoas hoje já tem um celular que já é uma ferramenta muito boa para produzir conteúdo. E aí é mais mesmo do cara botar a mão na massa. Isso não significa também que seja fácil, né? Isso. Existe uma diferença da pessoa viver da rede social, de tipo assim, de ser um blogueiro, de ser um creator, né? Da indústria de criação de conteúdo e ele viver de publicidade, ele viver das merchans, das parcerias, das collabs e etc. É muito diferente da pessoa que tem uma profissão, tem uma atividade e ela usa a rede para atrair cliente. Isso. Não significa que ela seja um blogueiro, que ela tem que produzir 20 stories por dia, porque às vezes a pessoa ela acha que tipo, mas eu não tenho um perfil para ser blogueiro. Cara, não é ser blogueiro, você não vai ter que ficar fazendo vídeo de tudo, o tempo todo, mostrando tudo que acontece, que assim, quem começa a fazer percebe que é uma encheção de saco ali, você tá o tempo todo, sei lá, olha aqui, e aí às vezes tá numa reunião de família, uma festa, o cara fala um negócio legal, eu já vi isso acontecer, a pessoa, não, fala de novo aí que eu vou filmar, tal, pô, tipo, quebra o clima total ali daquela ambiência, porque a pessoa quer registrar tudo, o cara vai tocar uma música no violão, pô, toca de novo essa música que eu vou fazer um story aqui pra poder aparecer, pô, um negócio que é chato. Então quem começa a fazer isso fala, pô, isso é chato, acho que eu não quero isso pra minha vida. Só que você não precisa disso pra crescer a tua carteira, né, de clientes, para você ter mais um canal de aquisição de clientes. Não precisa ser blogueiro. Você precisa estar posicionado, você precisa, né, falar o que você faz. Tem muita gente que até hoje o cara não sabe o que o cara faz, pô. Qual problema ele resolve. Então, é muito disso. Às vezes a pessoa confunde, a gente está com um exemplo prático aqui de que a Antônia começou, né, lá no Instagram, antes mesmo até de se formar. Sim, Né? exatamente. Já estava produzindo ali um conteúdo, falando, mostrando, se posicionando e já começou a trazer. Velho, com notebook da época da faculdade, com uma parede de fundo em branco, com 2 bebês no colo, e eu fui fazendo. Eu acho que a gente se limita muito com os pensamentos, com as nossas próprias restrições. Eu não nasci para ser blogueira, tira o não da sua boca. O que você quer? Eu queria ser advogada. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso aparecer para ganhar cliente? Eu vou aparecer. Vai passar vergonha? Tá tudo bem. Assim, só não erra quem não faz. Então, assim, conforme... Só se grava. O seu primeiro vídeo vai estar travada, vai gaguejar. O seu próximo vai estar menos. E no próximo, melhor ainda, até chegar um ponto das pessoas pensarem, nossa, ela tem o jeito, ela nasceu para ser blogueira. Então, assim, tudo é prática. Se pôr à prova e executar, treinar, né, Exatamente. persistir. Se pegar o primeiro vídeo e o último agora, né? Isso. Existe uma diferença enorme. E Somos perfeitamente capazes. E por mais que a gente... Agora, é claro, eu entendo também que tem gente que tem uma trava muito grande. E aí ela tem que também encontrar um outro caminho para seguir a vida dela. Porque não adianta também ficar chorando, né, no muro da lamentação. Eu Se queria... não quer aparecer, faz vídeo narrado. São escolhas, né, gente? Eu acho que se o desejo daquela pessoa se é aquilo que vai motivar ela tem que passar por cima disso. Agora, se aparecer é maior do que o sonho dela, aí ela vai ter que procurar qual é o sonho dela. Sim, procurar um outro caminho. E tá tudo bem também, não tem? Tudo bem. Não significa que a pessoa tem que ser blogueiro para ser bem sucedida, não. Não São tem nada perfis, a ver. São perfis. O que a gente está trazendo aqui é que hoje a rede social é uma ferramenta extremamente acessível. Isso. Né? Ela te dá um acesso, ela te dá uma capacidade de você conquistar um cliente, a gente está falando de negócio, de carreira, Sim. que antes era muito mais difícil. Porque hoje, quando você vai abrir uma loja, você de cara já toma uma pancada ali que vai ter que fazer o contrato de aluguel. Sim. Então você já vai ter que pagar um depósito. Já vai 3 ter que meses assumir de depósito. 3 meses de depósito. Aí qualquer lojinha, R$1.000 e poucos. Aí você já tem que 4.000 ali de depósito. E aí vai vir a luz, vai vir a água, vai vir uma adequação física, que você não vai achar uma loja perfeita. Você vai achar uma loja que vai ter que botar um mobiliário, você vai ter que botar um ar-condicionado. Então, assim, no baixo você vai gastar R$15.000 para abrir um escritório e vai ter uma recorrência já de dívida, independente de ter um cliente ou não, Sim. na tua porta, entendeu? Então, assim, no mês seguinte vai vir a conta de luz, vai vir o condomínio, vai vir o aluguel, vai vir
o cafezinho que você comprou, a prestação do ar-condicionado que você colocou, vai vir, não tem jeito. Isso. E aí eu acho que é um erro também de quem vai abrir um negócio físico, normalmente o cara já faz um pouco dessa matemática. Mas quando o cara quer começar no digital, e aí é onde eu acho que é o erro, a pessoa ela acha que ela também não vai gastar nada no digital. Então, tipo assim, o digital é de graça, o perfil do Instagram é de graça, o celular eu já tenho, então eu não preciso investir mais nada. Como que a Antônia olhou para esse outro lado da rede social? Você, quando começou, você entendeu que não, eu preciso investir? Como que foi? Quanto tempo você ficou sozinha? Como é que foi a tua experiência nisso? Então, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Então, eu fazia os meus próprios vídeos, eu assistia vídeo gratuito para aprender o que, que eu produzia, eu editava, eu era tudo, eu era secretária, eu era tudo. Não tinha dinheiro para o tráfego, não tinha nada disso. Tudo no orgânico. Tudo foi orgânico. E conforme foi crescendo, eu só fui para o escritório físico quando eu já tinha uma cartela de clientes. Então, assim, a advocacia, ela tem essa parte boa que muitas profissões têm isso, né? Você consegue ali se garantir no crescimento digital sem um gasto fixo de estabelecimento até conseguir a clientela. Quando eu já tinha uma cartela, eu fui para o escritório físico e ali eu achei importante contratar o tráfego, vídeo profissional, porque eu entendo a importância que o digital tem no crescimento do escritório. Eu entendo que tem advogados que são mais reservados, que preferem ali de forma apenas de forma orgânica, mas aí isso já vai da pessoa e do perfil. Eu acho que para você ganhar mais, você tem que investir mais. Então, se você tem uma mentalidade de crescer, não tem jeito. Você precisa investir nas redes sociais. Hoje em dia, o seu Instagram, o TikTok, enfim, são o seu portfólio. Essas lojas, por exemplo, loja de rua, é importante, é legal, só que geralmente, se tiver um escritório de advocacia ali na rua, ninguém vai entrar ali, se entrar um ou outro, porque passou em frente e viu. Vai entrar porque alguém indicou e foi até lá. Então, muito mais do que o espaço físico, é importante o seu posicionamento nas redes sociais. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Assim que eu consegui, eu já comecei a investir. Na sua visão, para advocacia, o escritório físico ele é mais um suporte para atender o cliente que já chegaria. Você não, na tua experiência, você não vê, né, que ele precisa, por exemplo, abrir um escritório num ponto que tem um fluxo de pessoas muito grande, porque a pessoa vai entrar ali. Isso. Você acha que não? Na tua Não. experiência, isso é muito difícil acontecer. Eu tenho certeza que não, porque eu tive 2 escritórios. O meu primeiro foi na rua. Não entrava cliente da rua, entrava um ou outro e não eram potenciais clientes. E hoje eu tô num prédio. E não, assim, eu tenho uma experiência prática que não precisa ser um de rua que vai entrar pessoas. Diferente de, por exemplo, uma loja de maquiagem, uma coisa assim. Mas para escritório de advocacia, isso é completamente dispensável. Eu acho até importante ser num prédio por questão de segurança, depender da sua especialidade. Talvez a facilidade de acesso e a localização, né, ser próximo, de repente, né, de acessibilidade mesmo, de ter estacionamento, Isso. para poder o cliente chegar e ser bem recebido e ter as questões de segurança, um controle de acesso para você também, né, poder vetar uma pessoa que você não conhece ou coisa do tipo. Exatamente. Na tua experiência, na tua visão, mais isso, importante isso é mais do que- importante do que o ponto. A gente tá falando isso porque às vezes um advogado tá vendo aqui que abriu um escritório e tava achando que ia abrir numa rua movimentada e ia entrar cliente toda hora para pedir informação ou alguma coisa do tipo. Sim. E na tua experiência isso não acontecia. Não. Era um ou outro, nada o suficiente para aumentar o lucro. Pra valer a pena. Aí você fala, não, eu tenho que ter um escritório de rua. Até porque se ele for abrir numa rua ou numa avenida de grande movimentação, o aluguel vai ser bastante caro. Então, Mas às vezes isso o cara aí- tá achando que isso compensa. Pois Porque, é. por exemplo, hoje, né, quando a gente fala da praça, né, do posicionamento, o ponto,
ele faz muita diferença dentro da maioria dos negócios. Tipo, varejo, farmácia. Cara, Sim, se não sim. for numa área ali, você pega, meu irmão, mercado, tem que estar onde está o ponto de ônibus, em frente tem um mercado, tem uma farmácia, tem. Exatamente. Porque é onde o fluxo passa e o cara entra para comprar alguma Não coisa. significa Não funciona que em não outro lugar funciona. também. Funciona. Mas a experiência que a Antônia está trazendo aqui do caso dela, E que ela não viu muita ela vantagem. investiu mais no digital e o digital foi a principal forma de captação e o escritório foi o ponto de apoio dela para poder receber esses clientes que já vinham do digital. Isso. Antônia, vamos entrar agora na parte criminal aí. Como que você sofreu preconceito quando você se declarou criminalista e começou a atuar? Como é que foi o julgamento? Qual foi a tua experiência quando você começou a se declarar dessa forma, né? Então, sempre teve, sempre vai ter, até hoje ainda tem, mas eu ignoro. Assim, eu acho que estereotipia tem em diversas situações, né? Ou da advogada mulher, ou advogada mulher criminalista, ou mulher, ou a pessoa com sobrepeso, ou a pessoa negra. Existem vários estereótipos, mas isso nunca foi um empecilho para mim, assim. Eu sabia que eu ia ter que provar mais o meu valor do que se eu fosse um homem mais velho, barbudo e tal, porque o ambiente que eu frequento é majoritariamente frequentado por homens, ainda. Mas hoje em dia tem muitas mulheres, tem juízas, tem delegadas, mas delegacia é muito homem, até, enfim, no ambiente ali de clientes, tem muito homem, a criminalidade ou não, ela é majoritariamente masculina. Mas isso nunca foi um empecilho, assim, eu sempre tive certeza do que eu queria, eu só sabia que eu ia ter que provar mais o meu valor. Então, depois que você mostra o resultado para o primeiro cliente, ele vai te indicar para outro, vai te indicar para outro, porque apesar de ter aquela primeira impressão, o cliente ele quer resultado. Então, assim, você deu resultado, ele não tá nem aí se você é homem, se você é mulher. Isso nunca foi um problema para mim, apesar de sentir ainda. Uhum. E para a família? Como que a família recebeu essa notícia quando você falou, eu sou advogada, você é criminalista? Porque a família ela pode olhar por um outro ponto de vista, né? De repente, vai lidar com criminosos, vai lidar Sim, Porque a área também criminal, depois eu vou pedir para você falar um pouco. Ela é ampla, né? sim. Dentro acho que da advocacia criminal, não sei se você. Ah, alguns crimes eu não faço. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas da família em si, como que a família recebeu essa notícia aí? Assim, eu sou a primeira advogada da minha família. Meu pai sempre falou que eu ia ser a advogada dele. Então, é. Pô, aí quebrou, falou que Eu advogada é acho que foi. criminalista. E o pai falou, vai ser minha advogada, achamos o criminoso. Exato. Eu acho que houve até um interesse ali, um investimento ali. Então, se eu nunca tive nenhum comentário de preconceito, nem com relação à minha família, não. Muito pelo contrário, a minha irmã mais nova, a Crisla, tá fazendo direito por inspiração. Então, assim, primeira advogada e agora a minha irmã em breve será a segunda advogada da família. Isso aí nunca foi um problema, não, graças a Deus. Ah, legal. E aí vamos voltar agora ao assunto aqui. Dentro da área da advocacia criminal, tem alguma área que você não faz? Você se inclinou para uma área específica? Quais são essas áreas? Fala um pouco mais sobre a tua atividade em si, né? Não, não tem uma área criminal que eu não faço. Eu pego muito crime tributário, violência doméstica, mas o que tiver aqui, serei advogada, vou defender com o que for preciso o meu cliente. Então, não tenho, Independ... independente do crime, porque eu não existe essa estereotipia também de que o advogado criminalista defende o crime. Não, a gente defende os direitos. E os direitos, eles são necessários para qualquer pessoa. Então, o direito é o que faz não ter uma ditadura, é o que faz você não ser preso de forma arbitrária, de forma ilegal, de forma injusta. Então, a gente não defende o crime, a gente defende os direitos. Então, se a pessoa cometeu crime, ela vai responder de acordo com a lei, na medida da sua culpabilidade. Se a pessoa matou, se tem as provas, ela vai responder de acordo com a culpabilidade, garantindo os direitos humanos. Então, não tem um crime que eu não pegue.
Ah, legal. Eu acho que, assim, não sei, né? Não sou advogado, mas do ponto de vista da sociedade, eu acho que o pessoal olha que o advogado, por mais que ele esteja ali com essa camisa para cumprir o direito, mas ele exerce uma função de atenuante para o crime, entendeu? Então, Uhum, assim, claro que você, como defensora do seu cliente, você vai fazer de tudo para ele ser condenado com menor, talvez com a menor pena possível e não talvez com a pena mais justa. Não sei se eu consegui ser claro entendi. nisso, entendeu? Tipo assim, às vezes você sabe que o mais justo seria isso, mas se tem uma brecha para eu livrar ele disso, então ele acaba sendo encarado como uma pessoa que é capaz de atenuar por meio das brechas que ele encontra dentro de um sistema. Não sei Antes se. dela responder, mas as mesmas brechas são usadas para aumentar também. Então, Sim. às vezes, é só fazer uma pena justa mesmo. Mas Mas pode aí eu te responder, doutora. pergunto, o que é justiça? O que que é justo? O que que é justo para você? O que que é justo para ele? Então, às vezes a brecha para você é o que vai aumentar ou diminuir a justiça, mas para o outro não. Então, seria mais sobre uma falha da lei do Código Penal, que é muito antigo, né? Então, isso que tem que ser refeito, atualizado, porque eu entendo que a lei, né, o Código Penal é muito antigo, é É de muito. 1940, né? Então, assim, ele precisa ser refeito. A gente só aplica Não, em eu benefício entendo. do nosso cliente. Assim, eu também falo que é muito fácil você meter malho no advogado criminalista até você ser acusado de um crime que você não fez, né? Às vezes você nem precisa ser o acusado, basta tu ter um Um parente, parente um acusado de pai, um um. irmão, um É, filho. Sim, Aí você já começa a ver o jogo já de começa outra a ver com, ótica. com uma outra ótica, porque às vezes a gente concentra a energia no crime, não, naquele crime horrendo, hediondo, o cara que sim. estuprou, o cara que matou, o cara que, enfim, fez um monte de coisa, mas às vezes tem outros tipos de crime que você pode ser acusado e você não. Você até falou que faz tributário também, né? Sim. Quais seriam os crimes tributários aí? Que tem muita gente que nem sabe que pode cometer um crime tributário, então. Isso, negação fiscal, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um assunto que é o que mais tem, né, no Brasil, no mundo. Que, para quem não sabe, lavagem de dinheiro é de forma bem Grosseira. prática, é bem grosseira de explicar, é você pegar um dinheiro que veio de forma ilícita e utilizar algum meio para que ele seja colocado no mercado financeiro, para você conseguir fazer um depósito, por exemplo, um dinheiro do tráfico, e bota numa loja ali, passa por nota fiscal, isso é lavagem de dinheiro. Então, existe muito crime tributário. Empresários e tem essa questão também falando de estereotipia de que criminoso é só o preto, pobre, favelado. E o cara que que faz sonegação fiscal, ele também é Tá cometendo um considerado um crime. criminoso e geralmente é um cara branco, de terno, gravata, que está numa visão de autoridade. Então, já passou da hora da população, da sociedade entender que essa estereotipia de crime, que é só aquele cara ali que tá fazendo o roubo na rua, e não é assim, o cara que comete uma fraude no trânsito, ele também é criminoso, mas se um cidadão de bem faz, ele não vai entender disso, ele vai precisar de quem? De um advogado criminalista. É, sempre quando se tem uma acusação, a sociedade já coloca como culpado. Ontem mesmo eu vi um post de uma senhora de 52 anos que ficou presa 6 meses preventivamente, acusada de ter envenenado dois cajus Duas para crianças. duas crianças com caju. Eu vi. E saiu um laudo 6 meses depois provando que ela era inocente. Mas para isso ela ficou 6 meses presa. Eu tenho certeza que todo mundo já estava colocando ela como culpada, já estava xingando, já estava falando horrores. E eu também tenho certeza que a família dela estava desesperada procurando um advogado criminalista. Então, assim, esse julgamento da sociedade sempre vai ter, mas a gente precisa pensar e se acontecer com a gente. Eu vi na TV esse caso. Apareceu até a casa dela, toda depredada, já toda destruída. Não existia mais casa, só tinha umas paredes mesmo ali. Então, assim, além do que ela viveu lá dentro, né?
em alguns casos, esse julgamento que às vezes até a internet hoje que está muito, né, em alta já faz, depois você não consegue mais mudar o quadro, né, da pessoa ali. Psicológico. É É psicológico. um dano que vai ser pro resto da vida dela. Exato. É um dano psicológico, um trauma. Vão ter pessoas que vão saber da notícia que ela era inocente, mas vai ter gente que não vai saber ou não vai querer saber e vai continuar. Vai ter gente que vai continuar duvidando, vai falar assim, será mesmo? Vai falar que é fake, que no final ela fraudou o laudo. Quando o cara não quer acreditar, meu irmão, você pode fazer de tudo que ele vai dizer que não é. Não tem jeito. Agora, hoje você está falando desse. É um linchamento digital, né? E aí que, na maioria das vezes, você não tem nem. A condenação, ela já acontece a partir de uma manchete. O cara não se dá o trabalho nem de ler a notícia. Ele vê a manchete, ele já fala lá, aquele safado lá, aquele isso, aquilo outro. É o Nem tribunal da internet. o Sim. tribunal da internet, ele não perdoa e, assim, é difícil. Realmente o cara retomar aquilo ali nesse ambiente, porque o ambiente da internet, ele é um ambiente hostil, né? Assim, eu vejo que as pessoas... tem muita gente que usa o artifício, por exemplo, de ter um perfil privado, de não ter foto no perfil, de não falar o nome, de usar um codinome, para destilar tudo de ruim que ele tem dentro, né? E aí o cara não tá nem aí, ele só quer falar merda, não sei nem qual é a intenção do cara de fazer isso. A gente não consegue entender. Às vezes a gente discute aqui, cara, o que leva uma pessoa a ir num post de alguém que tá ali tentando falar do teu trabalho e ir lá e denegrir a imagem, alguma coisa desse tipo. Não sei você como produtora de conteúdo aí que já vem fazendo, já sofreu, já bebeu dessa água também da internet, dos Sim, haters? com certeza, o tempo inteiro. Ontem mesmo, né, aconteceu isso de um rapaz destilar o ódio dele lá no nosso post de criação de conteúdo de forma gratuita. Isso é, assim, a internet ela não é terra sem lei, né? Então, os crimes virtuais, eles existem e estão sendo cada vez mais atualizados. É uma questão nova, a era digital é nova, mas a lei ela já está cada vez mais se qualificando para punir os meios que a polícia tem de identificar essas pessoas. Então, não é impossível identificar o seu IP, saber de onde você é, de onde você tá fazendo aquilo. Isso é possível. Com relação a esses haters, a gente só ignora, porque vai sempre ter, né? Você apaga os comentários? Como que você lida Pago ali? nada, eu adoro Deixa que dá lá. engajamento. Deixa o like Porque tem gente que comentando. fala, não, eu bloqueio todo mundo. Me Então, perturbou, é hater, eu bloqueio. Aí tem gente que fala, não, eu apago tudo e largo pra lá. Aí outros falam, eu nem vejo o comentário, eu nem abro. Cada um vai usando um um artifício artifício. pra lidar com isso. Você deixa lá. Eu deixo, porque aí fica respondendo e aí aumenta a visualização. É melhor o engajamento. O Instagram entrega mais. Entrega mais. Isso. Qualquer rede. Eu normalmente eu faço logo uma brincadeira logo. Eu falo, pô, obrigado por me dar mais um dinheirinho aqui com o teu comentário. Faço logo uma brincadeira que aí ele para de comentar. Que ele fala, ih, tô dando vantagem pra ele. Aí ele para, porque ele quer a luta, né? Sim. Aí eu falo, Ele quer pô, o muito confronto. obrigado por você perder um tempo da sua vida, Sim. por vir aqui fazer um comentário tão construtivo. Tenho certeza que teu comentário ajudou o post. Como meu canal é monetizado, eu vou ganhar um pouquinho a mais. Então, cara, continue assim. Se Sim. esforça aí. Aí o cara não comenta mais, cara. Ou Nunca teve apaga. nenhum que voltou. Já, às vezes eu respondo. O de ontem eu respondi. Mas, às vezes, teve uma vez que foi em outra plataforma. A moça falou assim. Foi na época lá da polêmica da doutora Deolane. Aí eu postei um vídeo informativo mesmo sobre do que se tratava e tal. E aí veio um monte de gente defendendo, mas eu não, em momento algum eu estava atacando ela, estava só explicando o que aconteceu. E aí a moça respondeu assim, ai, apaga que tá passando vergonha. Aí eu fui responder, tá bom, dona fulana, vou apagar só porque você pediu. Aí ela mesma apagou, que ela ficou Aí com ela. vergonha. É isso aí. Acontece com frequência. Beleza. Fala aí, o que você deseja? Não, eu tava pensando aqui, voltando lá para aquela parte da estereotipia, né? E talvez esse preconceito que tem da mulher no ambiente da área criminal. Se você já, assim, naquele ambiente de delegacia, você já teve algum caso ali, assim, Algum de- dissabor. algum dissabor dentro de delegacia, ou às vezes até dentro de um presídio, porque assim, eu acho que pra mulher é bem mais difícil, né? Sim, É bem mais difícil. Tem tive. algum caso Teve um que sobre isso? me marcou.
Hoje, graças a Deus, terapia está em dia. Então, quando eu tive que fazer um trabalho, até que o doutor Bruno me pediu para eu fazer uma diligência para ele na delegacia, ele falou assim: ai, doutor, é porque os procedimentos em delegacia são muito hostis, o povo é agressivo e eu não gosto, sei o quê. Aí ele foi logo me chamar. Eu falei: mas eu também não sou agressiva, não. Eu também não gosto disso, não. Eu também não gosto, não, mas vamos lá. É que hoje eu já sei como lidar, então não absorvo. Mas teve uma situação bem marcante que eu cheguei, aí estavam trazendo presos e e olha que eu estava pela vítima, eu não estava nem pelo acusado. E aí teve um funcionário que já chegou, o que que você quer, doutora? Que não sei o quê. Não, é porque no caso era estelionato, ela tinha sido vítima de estelionato, a lei tinha acabado de mudar, precisava informar que tinha interesse em dar continuidade no processo, porque antigamente estelionato não precisava, era automático. E ele estava desatualizado, aí eu falei assim, não, porque eu tô pela vítima, eu só queria aqui informar que ela quer dar continuidade no processo. Doutora, doutora, como que você não sabe que não precisa, que é incondicionado, né? Que significa que não precisa do interesse da vítima para dar continuidade. Aí eu falei, doutor, você não se atualizou, ali acabou de mudar. Só que assim, eu respondi isso com a minha voz toda trêmula, com as minhas pernas tremendo, porque a delegacia estava cheia e muito policial, e eles grandão, o dobro do meu tamanho, e gritando. Ele, assim, ele teve a intenção única de me humilhar ali, de diminuir a minha capacidade. Com certeza viu uma mulher. E, eu tinha acabado de começar com cara eu sempre tive uma cara mais nova do que eu tenho. Então ele se sentiu ali importante, porque eu tenho certeza, se fosse um homem forte, alto, da altura dele, ele não ia falar naquele jeito. E aí, aquilo ali mexeu muito com o meu emocional, mas ele não sabe disso, né? Até hoje, porque eu fingi plenitude, eu dei minha resposta debochada, resolvi minha questão lá com o delegado, porque geralmente essas posturas não vêm de autoridades, assim, nunca fui respeitado por delegado, geralmente são os funcionários ali abaixo. E quando eu desci, que eu também sou debochada, aí eu falei, vim com um salto batendo lá na escada, eu falei, ô fulano, aí todo mundo olhou, né, porque já que ele queria me humilhar pra todo mundo, eu falei ali com fulano de tal, é bom você se atualizar, pra quando chegar uma próxima vítima, você não passar a informação errada. Aí ele ficou sem graça e tal, fui embora, mas aquilo ali me marcou, porque eu fiquei uma semana tendo pesadelo com aquilo, sonhando, é, por essa situação. Mas hoje a terapia tá em dia, já tô tranquila. Quando acontece, eu ignoro e nem bato boca, deixo, só resolvo ali o que der para resolver, e o que não der para resolver na delegacia, eu resolvo direto com o judiciário. Não vale a pena. Não se estressa, né? É. E do ponto de vista de casos, né, criminais aí que você já pegou, alguma coisa já te assustou, já te impactou? Marcou. Também, sim. Foi uma situação em que eu estava pela vítima de violência. E ela ficou em cárcere privado, ela já tinha sido agredida várias vezes. E me marcou porque a gente acaba se envolvendo. Eu me envolvo tanto quanto pelo acusado, tanto quanto eu estou pela vítima. Nesse caso, por falha do Estado. Então, ela precisava de uma ajuda, ela precisava de um suporte, ela sofria risco real de vida. Ela foi muito agredida junto com o filho dela. Ela já tinha ido na delegacia antes, eu não estava com ela. Ela foi me conhecer e me contratar depois. Em todas as vezes que ela ia na delegacia por falta de orientação, ela não sabia que tinha direito a é, como é que fala? Uma É medida uma protetiva? casa, não, é uma casa de acolhimento que as vítimas de violência têm, porque geralmente não tem para onde ir, tá sofrendo um risco iminente de vida, e aí tem essas casas. Ela não foi orientada, acabou tendo que voltar para casa com o agressor, e aí quase morreu, o filho dela também.
e ela foi para outro estado. Foi quando ela me conheceu, eu consegui fazer todos os trâmites legais ali para ajudá-la. Mas foi uma situação que me marcou porque foi muito. Enquanto estava acontecendo, eu tentava ligava para a delegacia, ia isso, ia fazer aquilo, e a moça correndo risco, e assim, a falha do Estado, infelizmente, ainda é muito grande. Então, foi uma situação que me marcou. Mas graças a Deus ela tá viva. Te envolveu muito dentro do problema, né? Do Sim, que ela estava vivendo ali como pessoa. e ela tinha uma Tipo, criança, né? Então, eu como mãe também. gerou identificação e aí o Isso, gatilho foi mais forte ainda. isso. Imagino que de fato deva surgir muitos casos desse tipo. Você está falando de violência doméstica, e eu tô pensando aqui, fala um pouco para nossa audiência, né, de como que a mulher ela pode buscar mecanismos para se livrar. Acredito que você deva ter experiência de vários casos aí de violência doméstica. Então, como que talvez ela consiga até identificar que está sendo vítima de violência doméstica, porque às vezes ela não consegue identificar isso, Porque não né? tem só a violência doméstica de forma agressiva, né? De forma literal, vamos dizer Tem a assim. violência Isso. psicológica, Então né? tem outros Outros tipos. gatilhos, não sei se você consegue falar alguma Sim, coisa sobre isso. Eu acho que é interessante a gente falar de um assunto que é importante e que acontece, infelizmente tem muitos casos, né? sim. A psicologia ela já explica que existe um ciclo, né, de violência doméstica. Então, a vítima ela não identifica que está no ambiente, mas existe esse passo a passo que já vai dar um norte. Geralmente, o agressor ele é um amor, ele fala palavras lindas, e aí ele começa a proferir agressão verbal, começa aquela manipulação psicológica, começa a proibir a roupa, começa a fazer com que ela se sinta, você tá com essa roupa aí, não é coisa de mulher casada. Aí ela começa a se diminuir, até que chega um ponto da agressão física. E após a agressão física, ele volta tudo de novo. Então, existe esse ciclo. Primeiro ele adula, primeiro ele elogia, dá flores, fala que vai mudar, que ela é o amor da vida dele. Depois ele vai para agressão verbal, depois ele vai para agressão física. E esse ciclo, ele acontece diversas vezes até o momento. Isso, gente, que eu tô falando, não sou eu. É um estudo da psicologia. Depois que você entra nesse ciclo, o final é só a morte. Então, se você identificou que tá acontecendo isso, se o cara tá te agredindo verbalmente, depois ele fala que vai mudar, chega na agressão física, e isso acontece com frequência, pede ajuda, o quanto antes, porque para você não chegar no final, porque o final é a morte. Então, é um passo a passo de fácil identificação, porque a vítima de violência doméstica como ele falou, não existe só agressão física, existe agressão psicológica, moral, patrimonial. Patrimonial quando a mulher, porque tem muita gente que acha que a mulher não tem condições. Tem muita mulher com muita condição financeira. O caso da Ana Hickman é claro sobre isso. A mulher, muito dinheiro e sofria violência psicológica até que chegou a violência física. E que bom que ela saiu antes de chegar no fim do ciclo. Então, se você se identificar em alguma dessas situações, procure ajuda o quanto antes possível. Em qual momento a vítima desse caso, quem está vivendo isso, precisa de um advogado ali de fato? Se ela identificar que tá nesse ciclo, ela já contrata um advogado imediatamente. Porque, primeiro, a gente vai te orientar, isso aqui até posso falar aqui mesmo, ir numa DEAN, que é a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. Porque a delegacia comum, infelizmente, ainda tem muita falha e muitas das vezes as vítimas vão pedir ajuda e saem de lá pior, porque são julgadas. Mas por que você tá com ele? Mas por que não sei o quê? Não Começa a interessa. transferir a culpa na mulher, né? Isso. Pra mulher. Exatamente. Agora, a DEAN, ela já é uma delegacia nova e ela já vem com um preparo psicológico junto a isso. Então, ela vai ter todo o amparo ali da delegada, o delegado, geralmente são mulheres, é, e vai dar toda a orientação. Então, é importante contratar o advogado para ajudá-la nesse sentido, para saber o momento de fazer corpo de delito, é,
O judiciário trabalha com provas, então, às vezes, a vítima vai sozinha, vai direto para o hospital. Acabou com as provas. Acabou com as provas físicas, da violência física. A gente não consegue punir. Então, a contratação do advogado, desde esse momento, é imprescindível, porque é o momento da gente juntar as provas que estão frescas. E vão ser elas que vão determinar ali na acusação e no julgamento do agressor. Entendi. Então ela a gente entende às vezes uma limitação financeira, né, por parte, eu não sei qual o valor de uma causa dessa, não sei como que é a precificação, até porque cada profissional também vai ter uma precificação, mas o ideal é que ela, desde o início, né, quando ela sente, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha, tô achando que eu tô sendo vítima de Isso, violência doméstica, eu já procuro um advogado antes mesmo de até ir pra delegacia, antes mesmo até de exatamente. procurar a autoridade policial, né? Porque Isso. o advogado ele vai conseguir orientar nesse passo a passo todas as etapas para ela não deixar é, passar batido um item que é importante que lá na frente É, vai fazer diferença. é Não, porque, bacana. apesar da DEAN ser especializada, elas atendem muita gente. Então é humanamente impossível dar aquela orientação específica para cada pessoa. Então o advogado atua nesse sentido. Hoje tem também umas patrulhas, eu acho que é a patrulha Maria da Penha, né? Isso, Como que funciona? Eu não exatamente. sei nem como funciona. É, é ela liga para a polícia e eles mandam na hora. Então, se você tiver uma medida protetiva, prende na hora por descumprimento. Então, tem essa facilidade. Da patrulha Maria da Penha. Maria da Penha. Então, mas liga Isso. no 90 normal. Isso. E aí é um grupamento Bacana. específico para atuar. É importante o Também não pessoal sabia, não. saber Exatamente. disso, né? Porque hoje a informação, cara, eu acho que a gente aqui, a gente tem um compromisso com trazer informação útil para Exato. quem está acompanhando, para quem está assistindo. Então, além da inspiração, né, da profissão em si, de tudo, acho que a gente trazer essa utilidade faz disso aqui algo que faça mais sentido para a gente. Exatamente. Retomando agora na parte criminal, teve algum caso que na defesa você sentiu, caraca, vai dar algum problema pra mim, você foi ameaçado, porque no direito criminal, às vezes você tá defendendo um criminoso, né? Vamos pensar assim da pior estirpe possível. Sim, Sei lá, um bandido sim, traficante, sim. ou um matador, alguma coisa desse tipo aí, e que você falou, nossa, Seu meu cliente não é matador, tô brincando. você é meio... Tô tá igual brincando. aquele doutor João Neto, né? Que ele não mata Exatamente. ninguém. Quem te disse que você matou? É, Alguém viu? exatamente. Alguém viu? Alguém viu? Se Eu trago ninguém aqui viu, 20 pessoas que não viram. se ninguém, se ninguém viu, não tem que. Mas enfim, teve algum caso que você falou que assim, poxa, me arrependi de eu ter entrado nesse imbróglio aqui, que isso Sim. aqui. Por mais que você já tenha falado que qualquer um você não tem já caso pré-definido, mas não sei, aconteceu alguma coisa desse tipo? Então, já aconteceu algumas situações do cliente. Eu sou muito clara na contratação. Eu trabalho assim, assim, assado. Já aconteceu sim do cliente querer que eu faça procedimentos que excedem a minha, Alçada. e porque infelizmente eu sei que existem advogados que fazem isso e que são os mais profissionais, né? Que é ilegal. Então já aconteceu, só que eu acho que eu nunca tive medo nem risco, porque quando você é clara, não tem problema. Então assim, eu fui claro com ele desde o início e quando ele veio perguntar se eu poderia fazer, eu falei, olha, não trabalho dessa maneira, eu fui muito claro com você, pode me oferecer o dinheiro todo mundo. Se eu não fizer, eu não faço, ponto, acabou. Mas se você quiser, eu peço renúncia de Você primeira. construiu outro advogado. E tá tudo bem. Aí ele, não, doutor, mas eu queria que você ficasse atuando nessa parte. Eu posso botar outro advogado para fazer essa parte? Tipo assim, ele queria juntar um advogado para fazer essa parte e eu ficava na tecnia. Fazia treta. Falei, não. Não, ou eu atuo, porque, poxa, tá fazendo ali a defesa do meu cliente. Como é que vai botar outro advogado? Não, não existe. Então, eu saio, você coloca e não deu nenhum problema, eu fui clara e é isso. Acho que você não pode prometer o que você não pode prometer porque não depende de você, né? Não prometer nada, ser muito clara, qual é o limite do seu trabalho, o que está incluído na contratação. E aí, nunca tive esse tipo de problema, não. Show. Legal.
Fala, Igor. O que você quer perguntar para a doutora? Não, assim, eu queria perguntar para ela. Ela tem 5 anos de formada, né? E de 3 em 3 meses já começa a ser formado novos advogados aí. Eu queria saber se ela tem, assim, dentro da experiência, apesar de que ela já passou muita coisa aqui, assim, o que que ela diria para essa galera que tá chegando, né? Legal. Porque tem muita gente se formando, a gente tem até uma prova já agendada que as inscrições estão acabando. Qual a dica, né? Qual a experiência que você pode passar para quem tá chegando, assim, o jovem, que nem a gente falou aqui, né, no início, ele tem essa insegurança, né? E aí, um pouco da experiência dela, apesar dela ser nova e ter 5 anos, que parece que 5 anos é pouco, né? Mas trabalha lá 5 anos pra tu ver. Trabalha 5 anos. Pô, 5 anos é muita coisa. O Bruno mesmo que esteve aqui falou que tem 3 anos de advocacia. Então, assim, o que que você pode contribuir pra essa galera que tá chegando aí? Ou, de repente, até quem tá... A minha esposa, agora, pra quem não sabe, uma informação agora... Nova, fresquinha Nova, hein? aqui. Eu tô Saiu nem do forno sabendo. agora, hein? Tô nem Lugar sabendo. nenhum. Acabou de se prestar matricular. vestibular. Prestou vestibular. Vai fazer direito. Dona Gabi. Vai se meter nesse problema aí. Arrumou um problema pra vida agora. A Tava vida tudo tava tranquilo. Tava tranquilo. Tá tranquilo. Arrumou demais. 5 anos Eu de falei problema. assim, ó, entrar é mole. Tem que O sair. problema é sair. E aí, o que que você diz até pra quem tá tentando entrar na faculdade e pra quem tá se formando? Bom, primeiro é saber se você quer advogar, né? E isso você só vai saber na prática. Eu acho que seria o que eu gostaria de ter escutado no início. Porque no início eu só escutei terror. A advocacia tá escassa, não sei o quê, blá, 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 não dá dinheiro. Não acredita nisso, tá? A advocacia não está escassa. Existem diversos profissionais de cada profissão e existe médico que não ganha dinheiro o suficiente, existe médico que ganha muito dinheiro, existe empresário que ganha pouco, empresário que ganha milhões, existe advogado que tá ali passando perrengue, existe advogado que ganha milhões. Então, assim, o que vai determinar a sua carreira é você. Então, não escutar os pensamentos negativos de que a profissão está escassa. Se o seu sonho é ser advogado autônomo, se o seu sonho é ganhar dinheiro, saiba que você precisa aprender sobre marketing. A faculdade ela só ensina a teoria. A prática do judiciário é completamente diferente. Então, não fica sentado esperando cair cliente do céu. Aprenda sobre marketing, sobre publicidade, sobre fechar contrato, isso é importantíssimo. Gatilho mental. Eu não consigo fechar um contrato. Você acha que quem fecha chega aqui e fala, ó, você tem que me pagar 50 mil, a pessoa vai, não, ótimo, vou te dar 50. Não, gente. Existe técnica de persuasão, técnica de gatilho mental. Então, se você quer ter sucesso, você precisa estudar, se atualizar. Muito mais do que a teoria, o direito penal em si, é como você conseguir o primeiro cliente. Depois que você conseguiu o primeiro cliente, que você conseguiu fechar o contrato, aí você vai aprender ali a prática do tipo de crime que você fechou. Porque enquanto você não fechar, existem milhões de assuntos no direito. E o direito muda o tempo inteiro. Então, eu acho que as pessoas focam muito na teoria e esquecem da parte prática. Então, se eu pudesse dar uma dica saiba que a advocacia autônoma, ela é uma empresa. Então, você tem que aprender a empreender. Agora, não gosto, não gosto dessa parte de ter que vender, aprender. Então, escolhe outro nicho. Que aí, senão você vai... Vai trabalhar pra alguém, então. Exatamente. Então, seria isso. Assistir audiências, né? Que as audiências são gratuitas, para ver como que funciona. Dentro da experiência que ela falou aqui, uma coisa que me chamou a atenção também é que ela fez estágio desde lá do comecinho da faculdade. Então isso também é Fez bastante estágio, né? Porque, que ela falou, na faculdade realmente você não aprende muita coisa não, é só o básico ali. Então a prática que vai fazer você aprender de fato a advocacia. Então o estágio que ela fez desde o início da faculdade até o final, passando por escritório de advocacia, contribuiu para que ela se sentisse pronta no final da faculdade a ponto de abrir o escritório logo Foi de um cara. estágio real, né? Tipo assim, realmente estagiando ali, pondo em prática. Porque às vezes a pessoa faz aquele estágio meio mandrake ali, que o cara
fica pouco tempo, às vezes é um amigo e não cumpre bem a atividade, ou às vezes é um escritório que coloca, mas não coloca para exercer a função específica, fica trabalhando, fazendo outras coisas, enfim. Isso. Ali você já vai saber se você quer aquilo, né? Dentro da tua experiência, Antônia, você acha que o advogado recém-formado, ele já deve ser especialista numa área específica do direito? Por exemplo, já vestiu uma camisa, eu gosto de tributário, eu gosto de trabalhista, eu gosto de família, eu gosto de consumidor, e ele já tem que focar nisso? Ou você acha que nesse primeiro momento ele tem que ser mais generalista, ele tem que meio que pegar o que pintar? Como é que você viveu esse início? Então, eu acho importantíssimo você ter uma especialidade. É, não tem como você ser bom em tudo, é impossível. É muito abrangente as matérias. E aí você saber o que funciona em um processo, na prática, você precisa ter a prática. Então, como que você vai ter a prática em determinado assunto se você faz vários? Então, eu acho importante você se posicionar em uma especialidade. Então, se você gosta do criminal, se posiciona como criminalista. Se você gosta de família, se posiciona como familiarista. Eu sei que no início as contas precisam ser pagas. Então, nada te impede de pegar uma ação de outra área, mas sempre se posicionar na sua especialidade. Porque isso, além de te dar uma cartela de clientes mais qualificada, ou seja, você vai conseguir precificar melhor, porque você vai ser referência naquilo, vai te dar mais qualidade ali de vida e de sucesso profissional, porque você vai poder trabalhar com o que você gosta, se atualizar naquilo e ter um bom retorno. Então, assim, a especialidade ela é importantíssima se você quiser ter um sucesso. Na precificação, principalmente, né? Quando Exato. você vai contratar um profissional, seja de qualquer profissão, se você vai para um especialista, você sabe que você vai pagar um pouco mais caro. Então, para quem está sentado do outro lado da mesa, então isso facilita você precificar e se posicionar e cobrar um bom valor, né? Porque você é um especialista daquilo ali. Isso. Na sua visão, Antônia, quais são as vantagens do advogado escolher a área criminal para atuar? Então, eu acho que, na verdade, cada especialidade ela tem a sua vantagem. O que vai determinar é o que você gosta. Então, como eu gosto dessa área, eu tenho um prazer em estudar, me especializar. Então, falando sobre mim, a vantagem é que eu trabalho com o que eu amo, na especialidade que eu gosto, e sou muito bem remunerada por isso. Então, independente da área, assim. Uhum, entendi. Você não consegue enxergar. A vantagem está em você se identificar com aquela área para você Isso. exercer da melhor maneira possível. Qual é a vantagem que a gente procura na nossa profissão? Boa remuneração, Valorização profissional. valorização Já é um ponto. profissional. E hoje, dentro das áreas do direito, na tua experiência, você entende que a área criminal ela é mais valorizada do que as outras áreas? Não. Eu acho que cada área, assim, para a sociedade tem aquela visão. Tem os dois lados. Tem um lado de advogado de bandido, tem um lado de criminalista ganha mais. Eu entendo, e de fato a tabela, a cobrança é maior do que as outras áreas, né? Talvez não de tributário, esteja no mesmo parâmetro, mas é porque a gente lida com a liberdade. Então, se você não for muito bom naquilo e você não conseguir trazer um resultado, a cobrança vai ser muito maior, por exemplo, do que se você perder uma causa de indenização, né? Se o seu cliente fica preso, e ele perde uma indenização de, sei lá, da companhia telefônica, a cobrança aqui da liberdade vai ser pior. Então, ela é mais remunerada. Até porque, pelo menos para mim, eu não acho que é possível você ser um bom criminalista e pegar outras áreas. Porque é uma área muito específica. Então, é uma área de uma clientela menor, mas que é mais qualificada porque você precisa dar mais tempo.
demanda mais tempo da sua vida ali. Do nada, você recebe um telefonema que seu cliente que tem problema de saúde não está tendo ali o fornecimento, você tem que ir pro presídio. Então, tem que ser mais bem remunerado, porque a gente tem uma demanda nesse sentido. A dedicação é muito maior, né? Exatamente. Por exemplo, uma ação de consumidor, você tem ali o trabalho inicial, dá entrada na petição, pronto. Você deixa ali no sistema, você só vai ter ali depois a audiência e depois encerra. Capacidade técnica é mais rasa ali, né? Você coloca ali o que sabe que tem que Os ser feito ritos e também, joga, os né? ritos processuais ali. Exatamente. A atenção que você vai ter que dar depois que você protocola são mais vezes do que uma parte de consumidor, por exemplo. Agora, com relação à valorização financeira, sim, mas tem advogado de família que é especialista de família e sabe trabalhar bem, empreender, o que eu te falei, a importância do empreender, ganha muito dinheiro também. Eu ouvi um amigo há pouco tempo falando, a gente conversando sobre isso, né? Exatamente sobre esse ponto, né? Sobre qual área do direito dá mais grana. Ele falou pra mim assim, ele falou, cara, se eu for fazer direito do trabalho, eu posso fazer uma leitura de todo o direito do trabalho e entender qual área dentro do direito de trabalho que pode ser melhor remunerado, vamos dizer assim. Aqui é melhor remunerado. Ele falou, então, se você se especializar ali, você vai ganhar muito bem. De família, a mesma coisa. Então, acho que a gente tem mesmo esse senso que a sociedade colocou de que o criminal acaba sendo mais remunerado. Mas eu acho que as outras áreas também têm áreas que podem ser bem remuneradas. Eu acho que o criminal ele é mais rápido. Assim, por exemplo, eu sou paga no início. Agora, um advogado trabalhista, ele pode ganhar, sei lá, 100 mil, 200 mil numa causa depois de 10 anos de profissão, por exemplo. Então, acho que não seria mais ou menos. Talvez mais rápido, dependendo do profissional que você porque você ganha logo na entrada. Eu não ganho no final de um processo criminal, por exemplo. Acho que seria isso a diferença. É interessante essa visão, porque às vezes, né, o advogado que ganha só um percentual em cima lá do resultado da causa, ele tem que esperar o tempo da causa. E aí, dependendo da causa, pode acontecer isso que você falou. Criminal é pré-pago. Criminal é pré-pago. O camarada tá agarrado lá, preso. Então, quando ele fala, doutora, vem me tirar, ela faz conta. o Pix. Não. E agora o Pix, hein? Parou. Meu amigo. Uma pena. Já tá todo mundo comendo a picanha aí, tá tudo certo. Deixa o Pix quieto aí. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Poxa, você tá preso. Doutora, vem aqui que daqui a pouco eu te faço o Pix. Papel. Poxa, Eu quero comprovante. É uma pena. Assim, complicado. Mas enfim. Olha, você consegue enxergar algum ponto negativo da pessoa escolher o criminal? Um ponto negativo. 1, 2, 3, sei lá. Olha, os pontos negativos, na minha visão, é isso. Isso é porque ela gosta e ela não vejo problema no criminal. Vem pro criminal. É porque, assim, eu não... Eu posso até dizer o ponto negativo, mas seria de todas as especialidades. Eu não vejo, assim, um ponto negativo do criminal. Eu amo o criminal, eu adoro estudar lei, enfim, nas audiências, eu adoro. Mas uma questão... pronto, posso falar da delegacia. De conviver num ambiente hostil, de delegacia. Exato, delegacia é muito Presídio ruim. é a mesma coisa também? Não, presídio é tranquilo. Mais tranquilo. A delegacia que é ruim. Delegacia é horrível. O atendimento, o pessoal é muito estressado, policial é muito estressado. Eu entendo que é pela profissão, é muito exaustiva. Inclusive, tem até aquele projeto de lei que eles precisam de um apoio psicológico e acaba descontando ali nos profissionais ali. Mas se eu pudesse falar um ponto negativo, esse trabalho em delegacia é bem chatinho. É chatinho. Você não considera um problema, ou que pode desencadear um problema psicológico se você pegar um caso, né, que de repente gere uma identificação, sei lá, vamos pensar assim num crime contra uma criança ali, e aí você ter que lidar com isso, será que isso também não pode absorver e ser um ponto, né, difícil de lidar, que precisa ter um preparo com certeza psicológico para você se submeter a isso, porque pode aparecer na tua frente um cara que cometeu uma atrocidade e você vai ter que
ter o sangue frio, né, o psicológico, para entender que esse cara que cometeu, ele vai pagar por esse crime e que ele tem um devido processo legal que precisa ser respeitado, Sim. que a pena precisa ser justa, que a pena também não pode se exceder, né, que tem Sim. todo esse processo. Que ele tem o direito de defesa. Então, não sei se isso é um problema para a pessoa que já escolhe o criminal. Talvez É. quem já escolhe já esteja com isso resolvido. Não é assim. Na verdade, a maior reclamação de advogados em geral é o alto índice de depressão, problemas psicológicos, porque a gente lida com problemas de todo mundo o tempo inteiro. E a parte criminal, que é mais pesada, com certeza é necessário se blindar. Por isso que tem gente que desiste porque o psicológico está muito abalado. Quando aconteceu essa situação da delegacia, quando eu iniciei, eu comecei a ver a lidar com a realidade do judiciário, isso mexeu com o meu psicológico, mas aí eu procurei terapia e hoje eu sou blindada. Então, assim, eu tenho um acompanhamento psicológico para saber blindar, para não levar os problemas para casa. Então, é importantíssimo você saber blindar. Você ter um acompanhamento psicológico para blindar isso. Isso é uma dica importante. Né? É importante, porque assim, eu vejo até em outras profissões, por exemplo, a área médica, né, a área da saúde. Minha esposa é veterinária. Sim. E, cara, quando ela pega um cachorro ali que ela luta e no final, tipo, o protocolo, o procedimento não dá certo, cara, ela sofre. Sim. Entendeu? Ela sofre, porque ela acaba absorvendo aquilo ali, Sim. né? Então, no teu ponto de vista, no criminal, não é só o resultado. Pode ser o resultado também, né? De você saber Sim. que o cara é inocente de repente e você brigar e tudo, e no final aconteceu uma injustiça. Porque, Sim. assim, são seres humanos que julgam, são seres humanos que acusam, Sim. são seres humanos que defendem, são seres humanos que cometem crimes, são seres humanos que são injustiçados. Eu tive um cliente que o garoto tinha 16 anos, foi preso. Aí a gente fez a custódia, saiu. Depois eu recebi a notícia que ele foi morto no tráfico. Sendo que quando eu tirei, ele não estava envolvido com nada, mas morava na favela e tal. A mãe dele estava desesperada, porque ele estava na iminência de se envolver e tal. E aí, na época, eu até falei, não se envolve, nananana. E depois eu recebi a notícia. E era um garoto de uma família humilde, uma família, você via que tinha um suporte, mas receber a notícia da morte dele foi triste, porque ele tem toda uma questão sociológica e tal. Então, o acompanhamento psicológico para saber não absorver e me blindar foi importantíssimo. Importantíssimo. E aí a gente tem que saber o nosso limite, né? Então, tem profissionais que mesmo com acompanhamento não conseguem saber essa separação. E aí, de repente, se você não consegue lidar, você precisa mudar de profissão. Vai para uma outra área. Porque eu passei um ano num estresse psicológico muito grande. Falei, não, peraí. E aí... De certo modo, é difícil você conseguir separar 100%, né? Então, acho que vai muito também da... E tem pessoas que conseguem. e Tem lidam pessoas que não melhor vão com lidar, isso. Tem um Hoje eu sangue... já consigo. Ou pessoas que se adaptam, ou aprendem, ou buscam ajuda de um busca e profissional consegue e melhoram. lidar. E tem gente que já não consegue, acaba se afetando mais, né? Existem algumas técnicas, né? Então, antes eu levava o problema para casa. Hoje não. Hoje eu resolvo tudo fora de casa. Portão para dentro de casa, esqueço tudo. Desligo, fico longe do telefone, porque eu tenho 2 telefones e tenho um terceiro que fica secretário, que são clientes novos. Tem um outro que são as pessoas que já são meus clientes, que podem acontecer uma emergência, e tem o meu. Então, esse que fica comigo, eu já me afasto, só se for ligação urgente. Então, assim, saber separar, senão a gente trabalha 24 horas, o psicológico não aguenta. Não aguento. Doutora, foi bom o bate-papo. 1h30 aqui de resenha. Eu acho que a gente abordou alguns assuntos interessantes para quem queria ter um pouco mais de proximidade de quem está de fato exercendo a profissão. Eu vejo, inclusive, com bons olhos o fato de você ter só 5 anos, que assim, é um tempo grande, mas Uma jovem é uma jovem, porque, vamos dizer assim, tá de fato vivendo a atualidade, né? Já é dessa era Digital. com o digital muito presente, embora tenha tudo físico, né? O endereço, o escritório, tudo, mas já tá vendo digital, então eu vejo isso com bons olhos. Pra gente é importante trazer essa pauta.
Então, assim, se você deixa aí o arroba. arroba, né? Telefone, sei lá, o que você achar que é viável e Se você pertinente. cometer algum Se você for crime, preso, Isso aí, 24 horas. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Advogado fala muito. E eu vou deixar minhas redes sociais para quem quiser acompanhar o meu dia a dia, as informações. Lá no link da bio também tem um contato do nosso escritório. O Instagram é antoniarocha.adv. Fiquem à vontade. olhem. Legal, gente, obrigado pelo seu tempo aí disponível, pela sua audiência. Não deixa de dar uma navegada aí no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de mandar para aquele amigo que tá na faculdade Começando a de Direito, faculdade. para aquela amiga, para a esposa, fala, ó, pro filho que tá indeciso. Fala, cara, assiste aí, ó, vai lá. A gente já falou aqui com o auditor fiscal, já falamos com o policial federal, já falamos com outra advogada, agora a gente tá falando com a Antônia, que é advogada criminalista, mulher. Então, assim, dá uma navegada aí, já falamos com um marqueteiro aqui que veio. Dá uma passeada aqui e fica atento, porque a gente vai trazer outros profissionais. Então, de vez em quando, você vai ver um conteúdo novo, ajuda a gente. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tamo Até junto. o próximo. Tamo junto.